E aí, pessoal, hoje nós vamos tratar de propriedades periódicas e aperiódicas, né? Onde as propriedades periódicas são aquelas propriedades que sofrem mudanças uniformes em determinadas direções, podendo aumentar ou diminuir com o aumento do número atômico. Quando a gente fala de propriedades periódicas, o que é necessário, que a gente realmente precisa lembrar, é de que forma ocorrem essas variações dessas propriedades dentro das famílias e de que forma elas também variam dentro dos períodos, né? Então, as propriedades periódicas, basicamente, elas trabalham dessa forma. A gente precisa lembrar de que maneira elas variam dentro das famílias e de que maneira elas variam dentro dos períodos. Então, nós vamos começar a falar das principais propriedades. A primeira que nós temos é o raio atômico, ou o raio do átomo. E aí nós vamos perceber que o raio do átomo ele vai crescer nas famílias de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque à medida que você vai aumentando o número atômico, você vai, consequentemente, aumentando o número de camadas. E se eu aumento o número de camadas, eu vou estar aumentando também o raio do átomo. Então, observe que, se eu pego aqui um elemento, um grupo ou família qualquer, né? Imagina que eu peguei aqui um grupo aqui, peguei o grupo 1A, por exemplo. Aí o primeiro elemento que eu tenho aqui é o hidrogênio. Aí eu só tenho uma única camada. Quando eu pego aqui o lítio, eu estou no segundo período, já vou ter 2 camadas, 3 camadas, até chegar no frâncio aqui embaixo. Quando eu chegar no frâncio, eu vou ter 7 camadas. Então, à medida que nós vamos, dentro da família, estou analisando uma família, à medida que nós vamos aumentando o número atômico dentro da família, eu também estou aumentando a quantidade de camadas, e se eu estou aumentando a quantidade de camadas, eu também estou aumentando o raio do átomo. Então, eu já tenho que lembrar aqui, como é que cresce o raio do átomo? Na família, ele vai crescer de cima para baixo. Então, já sei que o raio atômico ele vai crescer de cima para baixo dentro de uma família. Aí eu preciso analisar também e ver como é que esse raio cresce dentro de um período. Então, nos períodos, como é que cresce o raio? Aí, para a gente analisar, definir como é que cresce o raio dentro do período, eu vou pegar um período qualquer. Imagina que eu peguei aqui e defini o segundo período. Então, peguei um segundo período e vou definir para ver como é que cresce esse raio aí dentro do segundo período, que é a mesma relação que vai ter para qualquer outro. Então, imagine você, se eu pego aqui, nessa extremidade aqui, eu tenho um lítio, né, na tabela, na parte esquerda da tabela, no segundo período, primeiro elemento que eu tenho lítio. Está no segundo período, nós temos aí 2 camadas. Então, o lítio tem 2 camadas eletrônicas. Eu vou pegar na outra extremidade, o elemento está na outra extremidade, nós temos lá na outra extremidade, no mesmo período, nós temos o neônio. Né? O lítio, se você observar, ele tem número atômico 3. Né? Então ele tem 3 prótons, número atômico 3. Já o neônio, ele tem número atômico 10. Ele possui 10 prótons. Então você começa a imaginar o seguinte: eu vou ter aqui 3 prótons puxando 2 camadas. E desse lado aqui eu vou ter 10 prótons puxando também 2 camadas. Então dá para você perceber o seguinte: se eu tenho 2 pessoas puxando 2 camadas e eu tenho 10 pessoas puxando 2 camadas, onde eu tenho 10, a tendência é que eu puxe com mais força, e se eu puxo com mais força, essas camadas vão ficar mais próximas de mim, dessas 10 pessoas, correto? Então, se eu tenho aqui no núcleo 3 prótons atraindo 2 camadas, aqui, e do lado de cá eu tenho 10 prótons atraindo 2 camadas, logicamente que aqui vai atrair essas 2 camadas com mais força. Então, se ela atrai com mais força, então essas camadas elas vão ficar mais próximas do núcleo. Então, observe o seguinte, que à medida que eu aumento o número atômico dentro de um período, eu estou mantendo o mesmo número de camadas, mas, no entanto, eu estou aumentando o número de prótons atraindo essas camadas. Então, eu vou aumentando o número atômico, aumenta o número de prótons, aumenta a atração pelas camadas, o raio vai ficando cada vez menor. Então, dentro do período, o raio atômico ele vai crescer nesse sentido, porque eu tenho o mesmo número de camadas, aqui eu tenho menos prótons atraindo a camada fica menos atraída, então ela fica mais frouxa, mais estendida, e por isso o raio acaba ficando maior. Então, dentro do período, qualquer que seja o período, o raio atômico vai crescer da direita para a esquerda. Então, a gente define já a primeira propriedade periódica que a gente não pode esquecer, até porque eu vou utilizar essa questão do raio atômico para definir outras propriedades, porque existem outras formas, mas nós vamos definir por aqui porque fica mais fácil até para o aluno também
ele compreender e analisar as suas propriedades para identificar de que maneira ocorre esse crescimento. Então nós já temos que lembrar que raio atômico cresce nas famílias, ó, de cima para baixo. Então raio atômico cresce nas famílias de cima para baixo e cresce dentro dos períodos da direita para a esquerda. Então essa é a forma do crescimento do raio atômico. Então eu preciso lembrar que o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Falamos aqui do raio atômico. Aí quando a gente fala em raio atômico, a gente faz uma relação também para o raio iônico, né? O raio do iônico é o raio do íon, né? Então nós temos íons dois tipos. Eu posso ter o íon cátion quando perde elétron, eu posso ter o íon ânion quando o átomo ganha elétron. Então nós temos o cátion, ele ocorre quando o átomo está perdendo elétron, e aí você imagina, olha, se o átomo perdeu elétron, a atração dos prótons que estão no núcleo pelos elétrons vai aumentar. Então se aumenta, já que eu tenho um elétron a menos, a tendência é que essas camadas elas fiquem mais atraídas. Então se ela fica mais atraída, o núcleo atraindo com mais força vai fazer com que o raio fique menor. Então, ó, perdeu o elétron, quando tem essa carga positiva, que a gente chama de cátion, aumenta a atração, diminui o raio. Aí eu posso ter um átomo também, ó, na situação de ganhar o elétron. Se o átomo ganhou o elétron, ele fica com excesso de elétron, as camadas ficam mais estendidas, mais frouxas. Então, se eu tenho elétron de sobra, a atração diminui, já que eu tenho elétron sobrando. Então, nós vamos ter elétron sobrando, a tendência é que diminui essa atração do núcleo pelas camadas, e aí você tem a extensão das camadas e, consequentemente, o raio fica maior. Então, a gente precisa lembrar que o raio do átomo no estado normal é maior que o raio do seu cátion, né? E é menor do que o raio do seu ânion. E se eu tenho um átomo qualquer e for analisar, à medida que vai perdendo elétron, vai ficando cada vez mais, né, forte a atração dos prótons pelos elétrons, e o raio vai ficando cada vez menor. Tá? Então eu tenho um átomo no estado normal, o raio dele é maior do que o átomo X+, porque perdeu um elétron. X+, tem um raio maior que X mais 2, porque perdeu 2 elétrons, a atração aumenta, o raio vai diminuindo. Já, se eu analisar em relação ao ânion, eu tenho um átomo X, se eu tenho X-, ganho um elétron, como vai diminuir a atração, o raio de X- é maior do que de X, e X2-, ou menos 2, tanto faz, como você queira, vai ter o raio maior do que X-1, porque eu tenho um elétron sobrando mais, e aí vai diminuindo a atração, a camada ficando mais frouxa e vai aumentando o raio. Aí nós temos aí uma outra propriedade periódica, segunda propriedade, que a gente chama de potencial, ou também de energia de ionização. Então a energia ou potencial de ionização é a quantidade mínima de energia que você precisa para retirar um elétron de um átomo ou de um íon no estado gasoso. Então a gente diz que essa energia mínima que eu preciso, ou que você precisa para retirar um elétron de um átomo ou de um íon no estado gasoso, é chamada de energia ou potencial de ionização. Nós vamos utilizar, existe outras formas, mas nós vamos utilizar uma forma que é mais simples para que o aluno também não precise ver várias outras relações. Nós vamos utilizar a questão do raio atômico para a gente definir outras propriedades. Então a gente vai usar a questão do raio atômico. Primeiro nós temos o que está sendo escrito aqui, o que diz a propriedade da forma de equação matemática, né? Então nós temos um átomo no estado gasoso, quanto de energia eu vou necessitar para retirar um elétron desse átomo. E aí nós temos que entender o seguinte: quanto menor for o raio atômico, nós temos maior atração dos prótons pelos elétrons. Então, se os elétrons estão mais atraídos, as camadas estão mais atraídas, eu vou precisar de uma quantidade de energia maior para conseguir retirar um elétron. Então, menor raio, maior atração, maior é a quantidade de energia necessária para retirar o elétron. Então nós podemos generalizar, utilizando a propriedade de raio atômico, e dizer que eu preciso de mais energia onde o raio é menor, então nós temos que o potencial de ionização cresce onde o raio é menor. Então o potencial de ionização ele vai crescer no sentido oposto ao raio. Então eu preciso lembrar que o potencial ou energia de ionização ele tem um crescimento oposto ao crescimento do raio atômico. Por quê? Porque à medida que eu diminuo o raio, eu preciso de mais energia para retirar o elétron. Então, lembrar, energia ou potencial de ionização cresce no sentido oposto ao raio. E aí, como nós já tínhamos visto antes, o raio cresce da direita para a esquerda,
e de cima para baixo. Como o potencial de ionização ele cresce no sentido oposto ao raio, ele vai crescer de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, o potencial e energia de ionização tem um crescimento oposto ao raio atômico. Então, sendo assim, ó, o elemento com maior potencial de ionização que nós temos, ó, é o hélio. O hélio é o elemento com maior energia ou maior potencial de ionização. E se eu tenho, por exemplo, só para a gente analisar a questão dos potenciais, se eu gastar uma quantidade de energia para tirar um elétron, chamar de potencial energia de ionização 1, para eu retirar o segundo elétron, eu vou precisar de mais, porque à medida que eu tiro o elétron, o raio vai ficando menor. Então a energia de ionização 2 é maior que a energia de ionização 1, a energia de ionização 3 é maior que a energia de ionização 2 e assim, consequentemente. À medida que nós vamos retirando elétron, o raio ficando menor, eu vou precisar de mais energia para retirar o próximo. Então, por isso que nós temos essa relação aqui. Nós temos outra propriedade chamada de afinidade eletrônica, ou também chamada de eletroafinidade. A eletroafinidade ou afinidade eletrônica, ela mede a quantidade de energia que está envolvida quando um átomo ou uma espécie iônica, ela ganha um elétron. Então, aqui nós tínhamos, ó, a quantidade de energia quando o átomo gasta para você retirar o elétron do átomo, ou do íon. Aqui agora já é o contrário. Aqui é quanto de energia está envolvida quando essa espécie, átomo ou íon, ganha um elétron. Né? Mas aí a gente faz a mesma relação com raio. Porque você imagina o seguinte, a mesma coisa. Ó, quanto menor o raio, maior é a quantidade de energia envolvida naquela camada. Então os elétrons estão mais atraídos, a camada está mais energizada, mais atraída. E quanto maior a atração pela camada, maior a energia da camada, se ela ganha ou se ela perde elétron, ela vai liberar ou ganhar mais energia. Né? Então a eletroafinidade e a afinidade eletrônica, à medida que o raio fica menor, eu tenho mais energia, mais atração, maior quantidade de energia envolvida na camada, a camada vai ganhar ou perder energia na retirada ou absorção de elétron, já que ela está mais energizada, mais atraída. Então nós temos que a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, ela também vai crescer à medida que o raio atômico fica menor. Então a afinidade eletrônica, ela tem um crescimento também, né, oposto ao raio atômico. Então nós vamos representar a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Qual é a diferença da afinidade eletrônica ou eletroafinidade e da energia de ionização? A diferença é que, como os gases nobres, né, não têm essa tendência de estar recebendo elétron, então nós temos que tirar os gases nobres disso aqui. Mas gases nobres podem ter que posso, eu posso retirar um elétron de um gás nobre. Por isso que o hélio é o elemento com maior energia de ionização, porque é o que eu vou precisar de maior energia para retirar o elétron. Então eu posso retirar o elétron do átomo gastando energia, mas o átomo do gás nobre não tem essa tendência de estar recebendo elétron, então por isso a gente deixa os gases nobres fora dessa propriedade. Então se você observar a tabela, o elemento que eu tenho com maior eletroafinidade ou afinidade eletrônica vai ser o elemento, o flúor. Então o flúor é o elemento com maior eletronegatividade, que a gente vai ver depois, e também o elemento com maior afinidade eletrônica. Então esse elemento, ele é o maior com eletroafinidade ou afinidade eletrônica, porque os gases nobres eles ficam fora dessa propriedade. Aí nós temos outras propriedades ainda, nós temos a eletropositividade, que também é caráter metálico, ou seja, caráter dos metais. Isso aí dá para a gente lembrar que os metais ficam do lado esquerdo da tabela, né? Mas independente disso, nós podemos ter relação também com a questão do raio atômico, né? Então nós observamos o seguinte, que o caráter metálico, a eletropositividade, mede a tendência que possui os átomos de perder elétron. Então para perder elétron, onde é mais fácil perder elétron? Onde a atração é menor. Então onde eu tenho mais atração, os elétrons têm mais dificuldade para perder elétron. Onde a atração é menor, a tendência é perder elétron com maior facilidade. Então eu perder mais elétron com mais facilidade, onde o raio é maior. Porque o raio sendo maior, a atração dos prótons pelos elétrons diminui, então fica mais fácil você perder elétron. E o próprio nome está dizendo, é o caráter dos metais, né? Então caráter metálico.
que a gente também chama de eletropositividade. Então eu tenho maior facilidade de perder raio, perder elétron, onde o raio é maior. Então a eletropositividade, ela tem a mesma relação do raio. Maior raio, maior a facilidade de perder elétron, porque menor é a atração dos prótons pelos elétrons. Então lembra, raio maior, menor atração de próton por elétron, maior facilidade de perder elétron. Então maior eletropositividade, porque mede essa facilidade de perder elétron. Então a eletropositividade de raio tem exatamente a mesma variação. Então a eletropositividade cresce da mesma forma que o raio atômico também cresce. Então nós temos que a eletropositividade tem uma variação exatamente igual ao raio atômico. E nós temos uma outra propriedade que a gente chama de eletronegatividade, ou também pode ser chamado também, caráter ametálico. Então, caráter metálico, o caráter do ametal. Onde está o metal? O metal está do lado direito da tabela. Mas a gente pode fazer uma relação também para a questão do raio. Porque a eletronegatividade mede a tendência que possui o átomo de ganhar elétron. Quem é que vai ter maior tendência de ganhar elétron? Quem está mais, a camada está mais atraída ou quem está menos atraído? Então, quando tem maior atração, a tendência de ganhar elétron é maior. E eu tenho mais atração onde o raio é menor. Então, a eletronegatividade ela tem uma variação exatamente contrária do raio, né? Então eu tenho menor raio, maior atração, maior tendência para ganhar elétron. Então eletronegatividade e raio atômico tem uma variação exatamente oposta. Então por isso a eletronegatividade ela vai crescer no sentido oposto ao raio, da esquerda para a direita e de baixo para cima. E nessa propriedade a gente deixa também de fora os gases nobres, porque por causa os gases nobres eles não têm essa tendência, né, de facilidade, tendência de estar ganhando elétron. Então, por isso, a gente deixa nessa propriedade os gases nobres de fora. Então, tirando os gases nobres, ele vai ter essa variação aqui da esquerda para a direita, de baixo para cima. Nós vamos ter aqui o flúor, o elemento com maior eletronegatividade. Aí dá para você observar que eu tenho a mesma variação eletronegatividade e afinidade eletrônica. Tem a mesma variação raio atômico e eletropositividade, né? Aí, energia de ionização. A diferença é que a energia de ionização é entre os gases nobres. Varia para cá também, mas os gases nobres estão presentes. Aí nós temos outras propriedades, são 3 propriedades, que são propriedades experimentais, são propriedades definidas a nível de laboratório. Aí já não tem essa relação que a gente possa fazer com raio, porque são calculadas experimentalmente, a nível de laboratório. Aí nós temos o volume atômico, que é o volume ocupado por 1 mol de átomo, né? Então o volume atômico ele vai crescer sempre de cima para baixo e do centro para as extremidades. Então isso é calculado experimentalmente, não tem nenhuma relação com se tem maior ou menor atração. Eu tenho outra propriedade também que é definida a nível de laboratório experimental, que é a densidade. A gente lembrando que a densidade é a relação entre massa e volume. Então nós temos também calculada a nível experimental, que a densidade cresce também de cima para baixo, só que ela cresce das extremidades para o centro. Então são propriedades que a gente precisa gravar, porque são experimentais, são calculadas experimentalmente, laboratório. O elemento com maior densidade que nós temos é o ósmio. O ósmio é o elemento com maior densidade. E aí nós temos entre as propriedades periódicas também, ponto de fusão e ponto de ebulição, que é uma propriedade também que é calculada de forma experimental, onde as 2 primeiras famílias crescem de baixo para cima, todas as demais crescem de cima para baixo e crescem das extremidades para o centro. E nós temos aí o tungstênio, o elemento com maior ponto de fusão e ponto de ebulição. Então vamos ver um exemplo aqui. Nós temos aqui, para ver a aplicação do assunto, nós temos 3 elementos x, y e z. Fazendo as distribuições, nós contamos aqui 2, 4, 10, 11. Então, 11 elétrons, número atômico 11. Aí você vai lá na tabela, o elemento é o sódio, família 1A. 4, 10, 12, 16, número atômico 16, está lá na tabela, o enxofre, família 6A. Aqui eu tenho 2, 4, 4, 5, 9, número atômico 9, é o flúor, família 7A. Então, analisando aqui as alternativas, nós temos que a letra A está errada, por quê? Porque Y pertence ao grupo 14, a família 4A,
Não, nós estamos vendo ó, que Y pertence à família 6A, que é o grupo 16. Letra B. X forma cátion, X2+. O elemento da família 1A, a tendência dele é perder apenas um elétron para ele ficar estável. Então, o elemento da família A forma cátion mais 1 e não mais 2. Né? Então, cátion mais 1 porque ele perde um elétron, família 1A. Então, está errado porque ele não forma cátion mais 2, e sim mais 1. Y é mais eletronegativo do que Z. Aí a eletronegatividade, é você lembrar que a eletronegatividade cresce assim. Ó, assim. Aí você tem que Y, você pegando o elemento Y, ó, aquele elemento que está aqui, e Z, família 6A, e Z está na família 7A. Se ele cresce daqui para cá, Z tem mais eletronegatividade do que Y, por isso, isso aqui também está falso. X tem maior energia de ionização do que Z. Aí você tem que lembrar como é que varia a energia de ionização. Assim, se eu tenho X aqui, Y aqui e Z aqui, quem tem maior energia de ionização é Z e não X, como ele está dizendo aqui. Ó. Se você olhar a letra E, está dizendo que Z é halogênio. Ó, Z pertence à família 7A. A família 7A é chamada de família dos halogênios. Então, por isso, está verdadeiro aí. Então, nós temos aí esse assunto, que ele é uma extensão de tabela periódica, então fala das propriedades periódicas. Né? Então, nós temos as principais propriedades periódicas. E aí, nós encerramos o assunto aí.